pessoal, tudo bem? Eu já tô com saudades dos nossos encontros, nas nossas capacitações, nas nossas visitas aos municípios, mas enquanto a gente não puder voltar à nossa rotina, a gente vai se encontrando aqui, né, virtualmente. E hoje eu venho falar da medida provisória 926, editada pelo presidente da República na última sexta-feira, dia 20, que alterou alguns pontos da Lei 13.979, essa lei é de fevereiro, 6 de fevereiro. Essa lei traz algumas diretrizes aí para esse período difícil que a gente está vivendo, né, da pandemia e do coronavírus. E a medida provisória ela traz mais especificamente alguns detalhamentos sobre as contratações públicas. Eu vou precisar de ler uma colinha aqui, porque é muita informação, muita coisa nova, né? Mas eu vou procurar esclarecê-los da melhor forma possível sobre essa medida provisória, porque eu comecei a receber mensagens no WhatsApp, e-mails, né, de alguns alunos aí, amigos dos municípios perguntando, e então a gente vai tentar esclarecer o máximo possível. Essa lei, a 13.979, ela não altera a lei de licitações, a 8.666, como ela também não altera a lei do pregão. Ela é uma legislação temporária, tá? Que ela veio para atender uma situação excepcional. Terminou a excepcionalidade, terminou a vigência. Assim como essas alterações da medida provisória, tá? Ela traz então a possibilidade da contratação para aquisição, serviços, inclusive serviços de engenharia e insumos, e não traz nenhuma previsão para obras, tá? Então ela apresenta pra gente a possibilidade de uma dispensa emergencial, esclarecendo que a dispensa emergencial nós já tínhamos a previsão lá no 24 da 8666, no inciso 4º, né? Emergencial e para calamidade pública. Então agora nas dispensas que nós vamos fazer por conta da pandemia, nós podemos justificar tanto lá no 24, inciso 4, quanto na medida provisória, né? No artigo 4º até o 4º, né, da medida provisória, especificamente, tá? O que ela traz? Ela traz, que é uma pergunta que tá todo mundo fazendo, eu tô recebendo vários questionamentos pelo WhatsApp, com relação à pesquisa de preços, né? O pessoal tá falando, olha, Renata, a gente não consegue pesquisar preços, não tem fornecedor, eu tô há 2 dias mandando e-mail, tentando via WhatsApp, eu consegui apenas uma cotação. Na verdade, a medida provisória elenca uma série de possibilidades de pesquisa de mercado e traz como regra a pesquisa de mercado. Porém, ela excepciona, né, a necessidade dessa pesquisa se for comprovado uma impossibilidade de fazer. Percebam vocês que o objetivo da medida provisória é atender à situação de calamidade mesmo que a gente está vivendo. A situação de emergência, a situação de atender a população antes que as pessoas começam a virar óbito e tudo mais. Então existe uma exceção, sim, justificada, sim. Na verdade, a medida provisória até fala da possibilidade de um único preço, né? Óbvio, pessoal, que a gente vai ter que detalhar isso no nosso processo, né? Nós vamos ter que colocar no nosso processo efetivamente, provar efetivamente que nós buscamos outros fornecedores e que nós não achamos outros fornecedores, e por esse motivo, essa razão, eu não tenho uma outra pesquisa de mercado, tá? Uma outra situação que ela traz é a possibilidade de contratar até bens usados, tá? Uma necessidade aí relacionada à pandemia, de contratar até bens usados, contratar empresa inidônea, empresa suspensa de contratar com o município, desde que comprovadamente, né, essa empresa seja a única possível de fornecer aquele bem ou aquele serviço que o ente efetivamente esteja necessitando para o combate à pandemia, tá? Dispensa aquele elenco todo de habilitação em casos excepcionais também, né, justificados, tornando obrigatório apenas a certidão de seguridade social e aquela declaração de não trabalho do menor em situações insalubres e tudo mais. Então tem essa possibilidade, tá? Então essa dispensa emergencial
justificada, justificando a escolha do fornecedor, justificando o preço, né? É possível tranquilamente. Aí nós temos ainda a possibilidade de pregão, tanto no presencial quanto no eletrônico, para atender às questões da pandemia, às contratações necessárias ao combate à pandemia. O pregão com prazos reduzidos à metade. Esses prazos, quando forem prazos ímpar, eles vêm então para o número anterior. Então, 1 dia e meio é 1 dia, tá? Então, reduz os prazos. Quando que eu vou usar o pregão? Por exemplo, quando uma situação necessariamente não foi emergente, mas for para atender uma demanda que veio da pandemia. Ou eu atendi com uma emergencial, mas mesmo assim essa emergencial vai ser insuficiente, eu já quero abrir um pregão, porque daqui 2, 3 meses a emergencial vai terminar, né? Que ela tem um prazo máximo de 180 dias, mas que pode ser prorrogado até que dure a situação emergencial, a situação da pandemia, né? Então eu posso abrir o pregão com os prazos reduzidos. Os recursos também dos processos, durante esse período, eles perdem o efeito suspensivo, só tem o efeito devolutivo, ou seja, ele não para o meu processo. O processo vai continuar normalmente, tá? Só que isso, pessoal, o edital tem que deixar bem claro. Tá? O edital tem que deixar bem claro que eu estou trabalhando com prazos reduzidos, porque a medida provisória autoriza, né? Então, os contratos terão a vigência de 6 meses, que é a mesma tônica que tem lá o 24, inciso 4, que é a dispensa emergencial da 8666. Só que aqui eu tenho a possibilidade da prorrogação enquanto houver a necessidade por conta da pandemia. E aí, por último, temos ainda a questão da possibilidade dos aditivos de quantitativo, que pela 866 são 25%, nós conhecemos com o aditivo de 25%, eles passam para, nas situações de contratações para a pandemia, para 50%, tá? Eu elaborei um documento com orientações técnicas e um passo a passo para formalização correta desse processo de dispensa emergencial pela pandemia. Quem tiver interesse, então deixa o e-mail registrado nos comentários do vídeo, que nós vamos estar encaminhando para quem assim desejar. Espero que tenha contribuído e espero principalmente que a gente consiga sair dessa situação desconfortável e até triste que nós estamos vivendo no momento. Um abraço.